Fala seus putos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Como vocês viram no título do vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a mitologia grega. Bem, o início da mitologia grega começa a partir do caos. O que seria o caos? De acordo com a mitologia grega, o caos seria o tudo e o nada, os dois em um só. Seria uma espécie de Deus supremo da mitologia grega. A partir do caos vieram os chamados deuses primordiais, que no caso são os deuses da primeira geração de deuses. Como assim primeira geração de deuses? As gerações dos deuses são divididos em deuses primordiais, que é a primeira geração, os titãs, que é a segunda geração de deuses, e os olimpianos, que é a terceira geração de deuses. Caos, após passar muito tempo sozinho no vazio, ele se sentia um pouco assim, digamos que entediado, um pouco só. Então, ele criou Gaia, que seria a Mãe Terra. No caso, ela é o próprio planeta Terra. Junto dela, ele também criou Urano, que era considerado o deus dos céus. Também criou o Tártaro, que era o deus do submundo, o próprio submundo em si. Ele era chamado de deus do submundo, mas depois o submundo vai ser governado por outro deus que iremos falar mais à frente. Então o Tártaro ele é a própria representação do submundo. E o Nix. Esses foram os 4 primeiros deuses primordiais criados por Caos. Após isso, Gaia e Urano começaram a procriar e a ter vários filhos. Deles surgiram várias espécies. Os chamados titãs, que são a segunda geração de deuses, os ciclopes e o hectatônteros. Desculpa se a pronúncia saiu um pouco errada, é porque o nome é um pouco complicado, mas eu vou estar deixando a correção aqui embaixo, para vocês. E justamente por causa dessa última ninhada de filhos, os hectatônteros, Urano se sentiu chateado por causa dos seus filhos, assim, e sentiu um certo desgosto por eles. E por isso ele os aprisionou no Tártaro, que o Tártaro se encontrava dentro de Gaia. Era como se fosse uma prisão, é o próprio inferno da mitologia grega, é o Tártaro. Nessas partinhas que eu tô dando umas paradas, Pedro, tu pode ir fazendo os cortes, viu? Mas após um tempo que seus filhos estavam ali presos dentro dela, Gaia se sentiu assim entristecida. Não se explica ao certo se ela se sentiu assim entristecida por causa que tinha seres ali habitando dentro dela e ela sentia dor, ou se era a mágoa de seus filhos estarem todos aprisionados no Tártaro. Então o que Gaia fez? Ela bolou um plano para derrubar Urano e conseguir libertar seus filhos. Então o que ela fez? Juntamente com Nix, que eu citei anteriormente, que também é um dos deuses primordiais, eles foram em busca na própria Terra, no próprio corpo de Gaia, o material mais resistente do universo, que tem o nome Adamantium, que ele provavelmente é o material em que foi inspirado as garras do Wolverine. Não sei se eu falei a pronúncia correta em grego, mas também vou deixar aqui embaixo a pronúncia correta. Então, quando acharam esse material, Gaia, com seu poder, forjou uma foice. E o que foi que ela fez com essa foice? Atacou o próprio Urano? Não, porque ela via que ela não tinha tanto poder quanto Urano, mas ela via potencial em seus filhos. Então, o que ela fez? Foi até o Tártaro, reuniu todos os seus filhos e disse: então, quem de vocês irá desafiar Urano? E todos os seus filhos se acovardaram, exceto um, o chamado
Cronos, que depois de muito tempo vai ser chamado de o Titã Louco, que é o Cronos. Mais pra frente vocês vão entender o porquê ele era chamado de o Titã Louco. Cronos, por sua vez, era o filho mais novo e também o mais rebelde e corajoso. Então ele aceitou o desafio da mãe e ficou preparado para poder derrotar o seu pai. Mas o que ele fez para derrotar o seu pai? Ele sabia que o momento mais vulnerável de Urano era quando ele estava com Gaia, no momento em que eles estavam tendo relações. Então o que ele fez? Esperou ele começar a ter assim relações com Gaia, começar a se chegar, tudo mais. Tá naquele romance todo, naquele clima bem romântico. Então o que ele fez? Pegou a foice e castrou o pai. Então, quando ele castrou o pai, os testículos de Urano caíram no mar e deram origem a vários seres. Um desses seres é a deusa Afrodite, que eu vou falar um pouco mais à frente sobre ela. Após isso, após Cronos derrotar o seu pai, Urano, o que foi que ele fez? Ele foi até o Tártaro e Gaia, muito feliz, achando que ele iria libertar todos os seus filhos, ficou feliz, né? Achando que iria libertar todo mundo, mas não. Ele libertou somente os titãs e deixou os ciclopes e os hectatônteros presos lá no Tártaro. Então, Gaia disse que Cronos iria ter a mesma maldição do pai, no caso a mesma ruína do pai, que seria derrotado por um de seus filhos. Mas Cronos, não sendo besta nem nada, o que foi que ele fez? Ele se casou com uma de suas irmãs, que era a deusa da fertilidade. Se não for a deusa da fertilidade, eu vou colocar aqui de que ela é deusa, mas é deusa da fertilidade, porque são tantos deuses que às vezes a pessoa se confunde assim um nome correto, mas é deusa da fertilidade. Cronos então teve 6 filhos, sendo que os 5 primeiros, o que ele fez para que a profecia não se cumprisse? Ele os engoliu. E com isso, a sua mulher ficou muito triste. Então ela teve um plano. No 6º filho, ela pretendia escondê-lo do pai de Cronos. Então ela se reuniu a Gaia e a Urano, que não tinha morrido, mas tinha ficado preso. Se reuniu a eles e conseguiu enganar o Titã Louco, que por isso que ele é chamado de Titã Louco, porque ele engolia seus filhos. Alguns deles são bastante conhecidos, como Poseidon, Hades, Deméter, Hera, que ao total foram 6 filhos. Eu citei aí 4 e Zeus, citei 5. Então, voltando à história. Zeus, após conseguir escapar desse seu triste destino, mas você pode estar se perguntando, como ele escapou do seu destino? Para enganar Cronos, eles pegaram uma pedra comum, e a enrolaram com panos. Cronos, por ter comido seus últimos 5 filhos, ele nem desconfiou de nada. Só pegou e colocou a pedra para dentro, achando que era seu 6º filho, mas que na verdade era uma pedra. Então Zeus foi levado para uma montanha bem alta, dentro de uma caverna. E lá, Gaia cuidou dele até sua fase adulta. Ao chegar na sua fase adulta, ele descobriu toda a verdade sobre seus irmãos e seu pai. Mas ele não poderia enfrentar o seu pai assim, cara a cara, não é mesmo? Ele precisava de ajuda. Então, o que foi que ele pensou? Primeiro, ele pensou em reunir um exército para ir contra Cronos. Mas ele viu que Cronos também tinha o seu exército de titãs. Ele tinha ali Atlas, que eu citei anteriormente, que foram um dos filhos de Gaia, foi Atlas, juntamente com Cronos. E eu vou explicar a importância de Atlas um pouco mais para frente. Zeus então pediu para que o ferreiro, não lembro ao certo o nome do ferreiro, mas pediu para que ele construísse ali o chamado Raio de Zeus.
que era uma arma muito poderosa, porque Zeus ele é o deus dos raios. Então ali ele poderia concentrar sua energia. É tipo o Thor da mitologia nórdica. O Thor ele tem um martelo, mas ele não é o deus dos martelos. Ele é o deus de quê? O deus do trovão. Mas ele usa uma arma para centralizar o seu poder naquela arma ali, para o seu poder tipo não sair dispersado, ser uma coisa mais forte. E isso foi a mesma coisa que Zeus fez. Então, após Zeus conseguir essa sua arma, ele viu que somente ele e os irmãos dele não seriam páreo para Cronos. Então o que foi que ele fez? Foi até o Tártaro e lembra aqueles outros filhos de Gaia e de Urano que Cronos deixou preso lá no Tártaro. Zeus foi lá e os libertou, os Ciclopes e os Hectatônteros. Então com eles foram em direção a Cronos, e quando chegou lá, Zeus abriu a barriga de Cronos e tirou de lá seus irmãos. Para cada um de seus irmãos ele deu uma arma, sendo as mais conhecidas o tridente de Poseidon e aquela outra espécie de tridente de Hades, que vocês vão ver uma foto dele bem aqui do lado, do tridente de Hades. Não lembro ao certo o nome, mas vai estar aqui ela com o nome dela, né? Claro. E nisso eles já tinham um pequeno exército, se reuniram contra Cronos. O exército de Cronos não era tão grande, então claramente eles perderam. E todos aqueles que estavam junto de Cronos foram todos banidos para o Tártaro, exceto um, que eu citei anteriormente, o Atlas. Lembra que eu falei que Atlas era importante nessa história? Então, Atlas, por ser o comandante das tropas de Cronos, teve o castigo mais severo imposto por Zeus. E o que seria esse castigo? Atlas foi castigado a carregar o mundo em suas costas, não podendo estar nem no Tártaro e nem na própria terra. E sim, ele estaria como se fosse nos dois ao mesmo tempo, pois ele teria que segurar o mundo em suas costas. Tem até algumas estátuas e representações dele segurando o mundo. Aqui ao lado também eu vou colocar aqui uma imagem, ó, dele segurando o mundo nas costas. Então, aí damos início à terceira geração de deuses, os chamados Olimpianos. É a partir dos Olimpianos que começa uma das histórias mais conhecidas de todo o panteão grego, digamos assim, o panteão de deuses gregos, que são os mais conhecidos, que é Zeus, Poseidon, Hades, Ares, Afrodite, Hera, todos esses aí. Então, vamos começar primeiramente explicando o porquê eles são chamados de Olimpianos. Antigamente, dizia-se que os deuses moravam na montanha mais alta de toda a Grécia, que foi nomeada de Monte Olimpo. Diziam que os deuses moravam lá. Hoje em dia é possível se fazer visitas ao Monte Olimpo para conhecer a montanha e tudo mais. Ele, se eu não me engano, ele fica ali fazendo divisa com a Macedônia ou é a Malásia, uma das duas, não sei ao certo ali a localização exata, mas eu sei que ele faz fronteira com uma dessas duas. Uma curiosidade científica bastante interessante em relação ao chamado Monte Olimpo é que o maior vulcão do nosso sistema solar foi chamado de Monte Olimpo. Mas algumas pessoas podem pensar, mas aqui na Terra nós não temos nenhum vulcão chamado Monte Olimpo. E quem disse que esse vulcão fica aqui na Terra? Esse vulcão se encontra na superfície de Marte. E esse vulcão ele é considerado tanto um vulcão quanto uma montanha. Por isso ele é dito como a montanha mais alta do nosso sistema solar. E ganhou esse nome Monte Olimpo justamente por ser o maior, não é mesmo? Esse momento foi só para dar uma descontraída assim, trazer um fato científico para as pessoas que gostam e tudo mais. Agora vamos voltar ao assunto. A partir disso, Zeus teve várias mulheres, sendo a sua principal Hera. E então, a partir da sua junção com Hera, nasceram vários outros deuses do panteão grego,
também dos seus outros irmãos, tudo mais, a junção deles com outras deusas, também até com humanos, não é mesmo? Se vocês quiserem que eu me aprofunde mais aí nessa parte dos olimpianos, vocês deixem aí nos comentários que eu posso gravar uma espécie de parte 2 desse vídeo, né? Esse aqui é mais um resumão da mitologia grega.